Renovados votos de muito bom dia, voltamos então depois desta pausa para publicidade, né? São agora 10 horas e 7 minutos e na hora 10 aqui no Matinal é metido então o espaço Entrevista Social. E no espaço Entrevista Social de hoje vamos dar continuidade ao tema que estava a ser abordado no espaço Voz do Povo. Vamos então a continuar a falar sobre um tema de extrema importância para a saúde pública. Vamos continuar a falar sobre a insuficiência renal, que é um problema que atinge milhares de pessoas e pode afetar drasticamente, né, a qualidade de vida se não for tratado de forma adequada. E para esclarecer as causas e sintomas, tratamentos com essa condição no dia a dia, está cá conosco novamente, né, o Cláudio Vunge. Cláudio, muito bom dia e bem-vindo de volta, né? E também está o Moisés. Moisés, bem-vindo de volta. Estamos juntos, estamos juntos. Pois é, olha, há internautas que só entraram agora em nossa sintonia, então gostaria que voltassem a situar sobre o que é insuficiência renal e quais são as principais causas desta mesma doença. Estão à vontade. Conforme já referimos anteriormente, insuficiência renal é a incapacidade que os rins apresentam de realizar as suas funções de filtração. Bem, Moisés, eu gostaria que falasse um pouquinho como é que a insuficiência renal se desenvolve ao longo do tempo. Ok, hoje estamos a entrar na fisiopatologia da própria doença, sim. Ok, eu falo muito. Está à vontade. Eu falo muito, então o meu colega estava até, você quer falar muito. Para isso nós temos a sua classificação, como é que isso ocorre. Noutrora havia falado principalmente da malária, que é uma das principais causas. Quando você vai falar como é que essa doença progrede, não é? É aquilo que nós falamos. O paciente vai ter uma patologia por causa ou vai ter fator de risco. Atenção, nós temos fatores de risco e temos causa. São coisas completamente aqui diferentes. Eu vou entrar mais no estilo de vida, não é? Aquelas pessoas que estão a me referir ao fator de risco. Eu vou olhar mais pela hipertensão. Tá? Pela hipertensão. Como é que isso funciona? O indivíduo é hipertenso. Tá? Sendo um indivíduo hipertenso, os rins, a função dele é controlar a pressão arterial. E esse indivíduo não tem esse controle. Tá? O que é que vai acontecer? Como os rins, a ideia é eliminar os líquidos e resíduos tóxicos e não só, em cada momento que a pressão vai aumentando, os rins vão se perceber que não. Há déficit de líquidos. Ou seja, haverá uma vasoconstrição que fará com que esse líquido, em vez de estar na circulação sanguínea, sai fora da circulação sanguínea e fica nos espaços intersticiais do próprio corpo, causando assim os próprios edemas. O que é que vai ocasionar? Os rins apercebem-se que não. Eu, como tenho controle de controlar a água, ele deixa de produzir urina. Tá, deixa de produzir urina, dizendo assim, olha, já tenho pouco líquido, não é? Tenho pouco líquido, então não vou produzir urina. Atenção, líquido tem, tá? Mas devido à elevação da pressão arterial, não é? Que fará com que o próprio coração vai bombeando muito sangue, esse líquido vai vazando. Sai da circulação e os rins apercebem-se, não, aqui não tenho líquido, então não posso produzir. Não produzindo, fará com que essa pressão arterial vai subindo, e os rins ficam estagnados. Tá? Ficam estagnados, não vai produzir, e vai chegar um dado momento que esses rins, através do sistema renina e aldosterona, ele deixa de funcionar. Como é que isso funciona? Os rins, ele vai produzir a famosa renina, que é um hormônio. Essa renina por si só não consegue trabalhar, vai no fígado, fazendo com que essa renina transforme-se em angiotensinosina do tipo 1. Do tipo 1 também não tem essa função de criar uma vasodilatação nos vasos. Tá? Saindo dali, ele vai ter que ir no fígado, vai ter que ir no pulmão. O pulmão, como nós temos dois pulmões, não é? Ele vai ter que transformar em dois. Ou seja, é tipo uma mulher, para ter filho, tem que se acasalar.
ela chega no pulmão, vai se acasalar, tá? Fazendo com que haja a angiotensina. A angiotensina, o que vai acontecer? Junta-se, vamos ter dois, que vai atuar sobre os canais renais, nesse caso nos vasos, que é uma vasodilatação. Como esse processo não vai ocorrer através da água, então os vasos vão ficando mais pequenos. Mais pequeno, os rins deixam automaticamente de produzir urina. E todo o carro que não é usado, não é? Ele vai enferrujar. Então, o mesmo acontece com o próprio rins. Não vai usando, chega um momento que ele deixa de exercer praticamente a sua função. Certo. E, Cláudio, quais são os sintomas iniciais da insuficiência renal? Exato. A princípio, é um problema de saúde que nós dizemos sigiloso, né? Não apresenta, assim, sintomas mais direito ou mais viável. No caso de tipo paludismo, que apresenta ali febre, calafrio, dores nas articulações, não. Aqui na insuficiência renal, muitas das vezes os pacientes só descobrem do seu estado clínico quando sentem que deixaram progressivamente de realizar o seu processo de micção. Ou seja, já não vão urinar com frequência, vão sentir dores na região lombar e essas condições lhe levam a procurar uma ajuda médica, porque normalmente nós somos assim, só procuramos ajuda médica quando sentimos que não, daqui mesmo já não aguento sozinho. Pois é, quando assim mesmo. Já está num nível bastante alto e talvez agravante, né? Assim mesmo. E que tipos de insuficiência renal existem? Existem a insuficiência renal aguda e a crônica, né? A aguda é uma primeira fase onde os rins vai simplesmente realizando as suas funções de forma paulatina, perdendo as suas funções lentamente, mas já no caso de aguda já há uma falência renal. Quando nós falarmos sobre manifestação clínica, depois vamos aproveitar o momento para esclarecermos o melhor. Pois é, estamos aqui para isso, né? Eu gostaria que dissessem quais são os tipos de pessoas, né, que estão propensas a desenvolver a insuficiência renal. Como já dissemos no princípio, né? Estaremos então nos fatores de risco que estão a falar, o sedentarismo. O sedentarismo também influencia? Influencia muito. Olha, um dos nossos internautas no Espaço A Voz do Povo falou um pouquinho sobre a falta do consumo de água, né? Porque é recomendável beber 2 litros no dia. E há quem só bebe um copo ou se calhar passa o dia todo sem beber água. Olha, algo muito interessante e vai ser novidade para você. Um dos telespectadores que consome de álcool. De álcool também, sim. Há uma novidade. Sabes que quem consome, normalmente os beberrões, raramente vão contrair doença renal. Os que fazem consumo... Bebidas alcoólicas, raramente vão contrair uma insuficiência renal. É um facto curioso. É curioso, né? Atenção, ele não vai ter essa dificuldade. Por quê? Os nossos rins precisam de líquidos. Imaginemos só. A cerveja, principalmente a cerveja, limpa muito bem os rins. Então, no historial que tu já estiveste, já viste alguém que consome muito álcool tem doença renal? É difícil. Será que há componentes na cerveja que ajudam? Sim, é isso que eu falo. O próprio álcool, ele ajuda muito a limpar os resíduos. Imagina só, você está tomando álcool, você vai urinar muito. Certo. Tá? Você vai urinar, atenção, não vai ter problema renal, mas pode ter outro problema. Outros problemas aí, tá, né? Sim, você não vai ter problema dos rins, mas vai ter problema do fígado. Entendemos? Aí tá. Como é que ele falou? Você vai consumir... Previne um, mas causa outro. Certo, mas os rins, para quem... Atenção, não é aquele consumo que... Mas quem consome o álcool, não é? Os rins agradece, porque vai sempre eliminando aquelas toxinas, e nós sabemos que quanto mais a gente consome líquidos, mais ajuda. Os hipertensos são pessoas susceptíveis e é mais provável a malária. Também a alimentação. A alimentação também influencia bastante. Sim, influencia bastante. Então, aquelas pessoas que não gostam de ter a prática de exercícios físicos é muito essencial. E os diabéticos. Os diabéticos, sim. Eu digo assim sempre que a diabetes e a hipertensão são família, são irmãos. Tá? Porque ambas são doenças do sangue. E quando fala-se de sangue, fala-se de líquidos. E quando fala-se de líquidos, fala-se de rins. Não é, pegamos?
Então, Sim, deu. Yeah. Olha, Cláudio, tem algo a acrescentar? Concorda sobre a questão do álcool, entre outras coisas que o Moisés aqui acabou de dizer? Concordo plenamente, porque ciência, especialmente a área de saúde, é um processo que não podemos ficar sem se atualizar. Pois é. Paulatinamente as coisas vão se atualizando, então concordo plenamente. Mas gostaria de também dar mais aqui um pequeno esclarecimento quanto aos fatores de risco, dizendo que a diabetes é um fator de risco que muitas das vezes acaba por ocasionar a insuficiência renal. Por quê? Porque os níveis de glicose vão subindo no sangue e esses níveis precisam de ser liberados. Por sua vez, os rins têm que entrar em funcionamento. Para quê? Para fazendo o processo de excreção, eliminando essa quantidade de açúcar por meio do quê? Da urina. Antigamente, quando as coisas não estavam lá muito desenvolvidas, para se fazer o exame de diabetes, necessitava-se de amostra de urina. Mas essa amostra era feita como? Era feita num espaço que ao longo do tempo, se viesse formigas no local fazendo aquele processo de procurarem medidas de se alimentar, então confirmava-se que há presenças de quê? De elevação de glicose no sangue. Era assim que funcionava anteriormente. Olha, é um facto curioso, assim. Por acaso eu desconhecia. Anteriormente funcionava assim quando as técnicas laboratoriais não eram lá muito aprimorada. Agora, outro fator também é a obesidade. Sim. A obesidade é conhecida como elevação de lípidos na região do corpo. Então, essa elevação acaba por dificultar o processo de líquidos que estão nos espaços intersticiais. Exato. Acaba por dificultar isso. Então, esse líquido vai se acumulando e os rins ficam sem nada. Aqui é um facto curioso. Os rins não podem ficar sem nada e os rins também não podem conter muito líquido. Tem que estar equilibrado. Tem que estar equilibrado, claramente. Então, por causa desse elevamento de lípidos no corpo, acaba por deixar os rins sem saber como reagir e lhe causando assim dificuldades na realização das suas funções vitais. Não, mas só uma coisa muito interessante, o que o Cláudio tocou, não é? Nesse caso, será a hipertensão, porque a pessoa é obesa e todo mundo que é grande, o coração, a tensão é sempre bombear sangue. E o que vai acontecer? Muitas das vezes, este sangue não chega no local. Não vai chegar no local. E não chegando no local, e estou a me referir pessoalmente, eu faço sempre que eu falo da diabetes, falo da hipertensão, não vai chegar no local onde deveria chegar. Tá? Os rins não quer dizer que ele não tem líquido, não. Ele é líquido, ele é quem controla. É tipo, nós pegamos, Deus é que está a nos controlar. Tá? Mas quando há uma falha, Deus está vindo. Olha, Moisés, lá no cérebro não está, ou seja, lá no fígado não está a chegar sangue. Pois é, os órgãos comunicam-se. Olha, lá não está a chegar. Onde é que está a dificuldade? Olha, a partir da artéria renal, ou da artéria porta, ou da artéria subclávia, aí é um interrompimento. Ou seja, os vasos estão muito fechados, eu preciso que abra, tá? Ou se está muito fechado, nesse caso está uma vasoconstrição, o coração em si vai ter muita dificuldade. Tanto é que, se tu des conta, os obesos nunca terão uma pressão baixa, ou seja, nunca terão uma pressão normal. Sempre serão hipertensos. Quem é obeso vai ser sempre hipertenso, tá? Por quê? Porque o corpo dele precisa, tá? Então, quando as gorduras diminuírem, terá mais liberação do próprio quê? Dos próprios vasos. Na diabetes também acontece o mesmo, tá? Vejamos só, o coração, a função dele é bombear sangue, fazendo com que uma pressão chegue até os rins, qualquer parte. Os rins têm que controlar isso. Imaginemos só, e os diabéticos, o sangue dele é viscoso, tá? Não está tipo o sangue normal. Quando a diabetes é muito elevada, o sangue dele fica a espécie de leite moça. O sangue fica pegajoso. Imaginemos só, um sangue que tem que ser tipo água. Líquida, né? Mesmo. Que a pressão, quando o coração vai bombear, vai muito distante. Imagina aquele sangue que é viscoso, é tipo leite. Como é que fica? Muito pesado. Tá? Vai batendo. Os rins, por sua vez, também não vai conseguir. E não conseguindo isso, problema. Vai ter que dar
outro problema e não só. E esse problema também que pode ocasionar aquelas pessoas que depois são amputadas a perna, entre outras coisas. Então a diabetes e a hipertensão ela tem essas características necessárias para a insuficiência renal. Exato. Também fazer aqui lembrar um outro fator muito, muito importante, que é o fator idade. Idade também é um fator que acaba por ocasionar a insuficiência renal. Mas, dessa feita, eu gostaria de criar aqui uma linha de pensamento. Enquanto somos jovens, caros ouvintes, pessoas que nos acompanham por meio das plataformas digitais, vamos aproveitar esse processo da nossa juventude para realizarmos exercícios físicos com frequência. Por quê? Porque quando a nossa idade se elevar, já não teremos a mesma força para realizarmos. Então, o que é que acontece? Ao longo do desenvolvimento do corpo humano, chega um tempo que os órgãos começam a entrar em decadência. Decadência, exato. Chega a esse tempo porque já realizaram as suas funções ao longo da vida. E quando chega mais ou menos no intervalo de 65 anos de idade, esses órgãos necessitam de descanso. Mas com os exercícios físicos, com o consumo de líquidos ao longo da juventude... Uma boa alimentação também, né? Assim mesmo, ao longo da juventude, os rins começam ainda a ter aquelas energias extras e vão utilizando essas energias ao longo da velhice. Olha, será que a insuficiência renal pode ser curada ou é apenas uma doença que pode ser controlada? Bom, tem tratamento. O tratamento mais exato é transplante renal. Sim, mas agora, a cura total ou é só uma doença que pode ser controlada por via do tratamento ou então com transplante, né? Não, o transplante é quando alguém é transplantado um órgão, a pessoa fica bom. Fica bom. Né? Agora, nós temos uma coisa muito interessante aqui. Quando não transplante de órgão, nós vamos controlar. Vamos controlar através de hemodiálise, não é peritoneal, vamos controlar através de antibióticos e antihipertensivos. Nota só, veja só, a doença é insuficiência renal. E podes perguntar como é que os antihipertensivos estão a fazer. Tá? Não é como é que os antihipertensivos estão a fazer. Vão ter que estar ali. Tá? Por quê? Perdeste os rins e o teu corpo fica desidratado, para já. Muitas toxinas no teu organismo, porque quem faz isso já não está a funcionar. Não volta a ser a mesma pessoa. Então, e você vai ter que ver, a pressão arterial nunca estará baixa. Não quer dizer que você... Não, a tua pressão vai estar sempre 180, 200. Tá? Por quê? Porque quem tem esse controle da pressão arterial está desequilibrado. Então, você vai fazer através... O tratamento ideal é transplante renal e hemodiálise. Medicamentosamente, você vai fazer o captopril e enalapril e seremos acompanhados por um conjunto de fármacos. Nesse caso, teremos os diuréticos, né? Basta usar a hidrocortiazida ou mesmo a furosemida. Pois é, né? Sim, pode falar, assim Cláudio. Mesmo. Bem, ao longo do tratamento vamos ter que tratar também as complicações que ali surgiram, né? No caso de hipertensão, vai ter que se fazer antihipertensivos como captopril, enalapril, que é para ajudar no processo da resolução da hipertensão. Em casos de níveis excessivos de fósforo no organismo, vai ter que se combinar também fármacos como carbonato de cálcio e em outros casos também, como por exemplo níveis elevados de açúcar no sangue, que é a diabetes. Também tem que se fazer o controle da diabetes, como administração de insulina, que é para junto resolverem o mesmo problema que surgiu. Sim, nesse caso o bicarbonato de sódio é essencial, não é? O bicarbonato ele entra na corrente sanguínea para neutralizar, porque se os rins deixam de funcionar, quer dizer que o teu sangue torna-se ácido. Tá? Nós sabemos que o pH do sangue tem que tem que ser de 7,35 a 7,45. Então, se os rins, a função dele é liberar toxinas, não está a liberar, quer dizer que o teu corpo fica tóxico. Não?
Então, ficando tóxico, você vai ter que utilizar o bicarbonato de sódio para neutralizar, para encontrar o pH do próprio sangue. E será que existe uma prevenção para a insuficiência renal? Sim. Sim. Qual seria, ou quais são os métodos preventivos, né? Bom, para a prevenção será o inverso do fator de risco. É só isso. Só será o inverso. A prática de Exatamente. exercícios físicos, Não o consumo exato. de líquidos, manter uma boa alimentação, tal como o Cláudio e o Moisés então aqui frisaram. Olha, será que o estilo de vida também impacta na saúde dos rins, Cláudio? Claramente. O estilo de vida, muitas das vezes, é de acordo a nossa economia, né? Certo. Nós não vamos comparar pessoas que estão no top 10 com as pessoas que estão no top 4, 3. Porque é completamente diferente. Há quem, depois da alimentação, não ingere uma fruta, não tem ao acompanhamento de um suco. Então, o estilo de vida tem muito a ver também no caso do desenvolvimento da insuficiência renal. Sim, tem algo a acrescentar, Moisés? Não, mas eu queria um ponto que nós passamos é quanto ao diagnóstico. Sim, o diagnóstico também é bastante importante, vale a pena frisar, né? O diagnóstico, bom, ela é feito através de exames laboratoriais e imagiológicos. Esses são os exames que, normalmente, nos exames de laboratórios, normalmente nós pedimos a creatinina e a ureia. Não, depois temos outros exames complementares, tipo HIV, temos curva glicêmica, entre outros, mas normalmente pede-se esses dois, creatinina e ureia. Tá? A creatinina, que é uma substância, não é, encontrada no sangue, não é, que tem como função a liberação das toxinas, não é, onde pelo qual o seu valor varia de gênero. Para o homem é 0,7 e para a mulher já é 1,7 miligramas por decilitro. Quando esses valores estão muito altos, significa que há uma falência renal. Quando a ureia também, que é uma substância encontrada pelo fígado, produzido pela vesícula biliar ali no fígado, quando ela estiver muito alta, nesse caso o valor dele varia, né? De 10 a 20, quando for maior ou igual a 30, é uma preocupação. Quer dizer que é uma falência do fígado e é uma falência renal. Por isso que eu digo, se o fígado tiver problema, os rins terão. Outro exame, no exame imagiológico, vamos fazer outros exames, que o meu colega Cláudio vai completar, né? Pode completar, Cláudio. Assim mesmo. Já nos exames imagiológicos, conforme o termo diz, procura-se estudar a imagiologia dos rins, né? Procurar saber de uma forma mais clara se há nódulos nos rins, se há qualquer dificuldade na mudança de cor e tudo mais, para se chegar à conclusão em combinação com os exames laboratoriais. Olha, já se falou aqui sobre os tratamentos disponíveis para a insuficiência renal, certo? Já. Falou-se dos tratamentos. E será que é possível viver bem tendo este tipo de doença? Bem, no caso de pacientes que passaram por processo de cirurgia, né, que é para fazer a substituição dos rins, quando altera um órgão do teu corpo, você já não tem a mesma força que tinhas anteriormente com os teus órgãos de nascimento, né? Então, é possível viver-se bem, seguindo as orientações médicas. É possível, desse sim. modo, né? Que Assim funciona. mesmo. Olha, Mas agora, quando não há esse tratamento, eu digo assim sempre, a pior doença que nós podemos encontrar na nossa vida é a insuficiência renal. Essa aqui, você pode dizer HIV, eu digo assim sempre que HIV é uma doença normal, olha que HIV é uma doença que muita gente tem medo, mas é uma doença que não mata. Mas a insuficiência renal, imaginamos só, como é que é possível você viver sem consumir líquidos? Como é que é possível você viver dependendo de máquinas? E se você não tiver o controle da insuficiência renal, você vai estar sempre hematomado. Se você nunca verá alguém que tem uma insuficiência renal, é estreito, é sempre grande. Tá? sério? É sempre grande, tem um Vai corpo notar, robusto. é só você olhar uma coisa, a pessoa que tem insuficiência renal, olha primeiro na pele, vai estar bem... A pele é hidratada. Desidratada. Desidratada. A tua pele nesse momento está ótima, mas quem tem uma insuficiência renal, a pele fica preta.
a sua pele fica preta, completamente dura, não é? O paciente, os olhos vão apresentar sempre características, não é? Esse paciente, você vai sempre ver os pés estão completamente inflamados. Não é uma coisa, é mesmo diferente e você não anda mesmo bem, tá? Não anda bem. Por isso eu digo sempre, para nós que somos jovens, maior controle de tudo, tá? Podes ter outras doenças, mas isso aqui... Mas é uma chamada de atenção, né? Exato, é porque eu não consigo viver sem líquidos, eu particularmente. É muito importante o consumo de líquidos. Já os pacientes que têm um quadro clínico de insuficiência renal devem consumir poucos, né? Porque os rins têm dificuldade em processar. Absorver, sim. Exato. Caso ingerires muitos líquidos, os líquidos vão estar sobre o organismo. Exato. E estando sobre o organismo, a pressão vai subir. Imaginamos só, a pressão vai subir e você vai... E não está só as complicações dela que nós não falamos, não é? Uma das complicações é a arritmia, AVC, infertilidade. Pronto, tá? E você vai ter, pode ter infarto agudo do miocárdio, tá? E entre outras complicações que você aqui pode ter sobre essa patologia. Então, não é uma doença de você olhar assim, epá, como é a doença, tudo fica no meu corpo. Tá? Se você não tiver aquele controle, estarás completamente deixando o mundo dos vivos. Pois é, olha, é um alerta para os nossos internautas que nos acompanham a esta hora, né? Deixaram aqui algumas recomendações. O consumo de líquidos, acima de tudo, né? Não devemos, até porque o nosso corpo sem líquidos não desenvolve. Então, atenção, estimado internauta que nos acompanha a esta hora. Olha, dizer também que nós já estamos bem na reta final da nossa... Ainda agora. Olha, o tempo em rádio voa, é rápido. Parece que nem falamos aqui nada. há mais de 30 minutos. Olha, mais de 30 minutos e parece que é pouquíssimo tempo, mas já passou. Olha, gostaríamos então que deixassem as recomendações finais quanto ao tema, ou que mensagem é que vocês gostariam de deixar para quem tem insuficiência renal ou para quem cuida de alguém com esta doença, e também cuidados preventivos, né? Exato. Eu vou falar isso em duas etapas. Como enfermeiro, é muito importante também aqui falar sobre os cuidados de enfermagem, né? Porque creio que temos enfermeiros, pessoas ligadas à saúde que estão nos acompanhando, então é muito importante também falar um pouco sobre isso. Cuidados de enfermagem. A equipe de enfermagem, em primeira instância, tem que admitir o paciente, avaliar os sinais vitais do paciente, verificar a sonda vesical, porque muitos desses pacientes podem estar algaleados, né? Fazer a administração das medicações no horário certo, porque é muito importante cumprir com as orientações médicas, principalmente quanto ao quesito de administração de medicamentos. Tem mais algo a acrescentar? Essas são as deixas finais que o Cláudio então deixa para os nossos internautas, certo? É mesmo isso. Pois é, olha, e Moisés, quais são as recomendações finais e mensagens então que o Moisés deixa? Bom, que nós possamos manter um equilíbrio hídrico por nossa parte, não é? Devemos evitar o consumo de bebidas alcoólicas, consumir bastante água é essencial, porque os nossos rins precisam. Eu digo assim que os rins não precisam de que você dá de comida, eles só precisam de água, de líquidos. Consumem muito líquido. Para os hipertensos, não é? Devem controlar bastante a vossa pressão arterial, porque a pressão arterial é o principal fator de risco da insuficiência renal. Controla muito bem a vossa pressão arterial. Para os diabéticos é essencial fazer sempre o rastreio capilar para ver se a glicemia está aumentada, está diminuída. E claro, para nós jovens, não é? Prática de exercícios físicos e atenção que nós chamamos de atenção aqui, as doenças infecciosas, estamos a referir às doenças do trato urinário, né? Nós não falamos aqui, porque nós temos causas infecciosas e não infecciosas, né? E uma das causas infecciosas vamos ter as pielonefrites. Então, e eu dei conta que
as mulheres são mais susceptíveis à insuficiência renal, não é? Porque as nossas mulheres, normalmente, elas... Sabes como é que elas funcionam, não é? Sim. Quando a mulher tem já um bocadinho de dinheiro, às vezes já não gosta de ter aquela prática de exercício físico, não é? Quer manter o corpo, quer ficar a conduzir, não estão feito isso. E outro ponto é, sempre que tu tiveres uma infecção do trato urinário, convém combata, porque essa infecção do trato urinário, estou a me referir àquela famosa infecção urinária, né, que nós chamamos. A infecção urinária também é uma das principais causas, mas não só você está aí com a Escherichia coli, né? Está numa boa e basta entrar na corrente sanguínea, acabou. Imaginamos só, entra pela ureteres, bexiga, rins. Já vai danificando alguma coisa. Então, tem essa patologia, vamos ter controle. O saneamento básico da nossa casa em si também é muito essencial para nós nos prevenirmos dessa patologia. Quanto os médicos e enfermeiros que são da nossa claque, né, devemos mais promover palestra, workshop relativamente a essa doença, porque é uma doença, inclusive, nós no Maré Pia temos recebido muitos casos sobre isso. E as hemodiálises não param. As áreas de hemodiálise não param, estão sempre enchendo. Então, uma preocupação tanto para o governo local, a nossa ministra vela muito por esse ponto, né? Que ajudemos esses pacientes que sofrem por essa patologia e lutar para prevenir o nome da mesma patologia. Olha, muito obrigada, Cláudio Vunge, que é enfermeiro, e também Moisés Domingos, por terem aceito o nosso convite e estarem aqui a compartilhar, né, e darem os seus contributos sobre os cuidados, orientações e não só sobre o tema em destaque. Obrigada e voltem mais vezes, né? Nós é que agradecemos. Enquanto profissionais de saúde, estaremos sempre disponíveis para compartilhar aquilo que é o nosso conhecimento na área. Mas eu queria que o próximo desafio a gente falasse sobre PCR. Olha, já está anotado, depois nós vamos falar com a produção, vão voltar, porque esta casa de rádio já é vossa, irão voltar, sim senhora, para falar sobre este tema. Tá. Muito obrigada e voltem mais vezes, né? Pois é, chegamos então ao finalzinho da nossa entrevista social de hoje. Falávamos sobre uma doença que carece de muita atenção, que é a insuficiência renal, né? E para você, internauta, lembre-se que é das pequenas mudanças do dia a dia que podem fazer uma grande diferença na nossa saúde. Então, cuidem-se e até a próxima. É um ponto final à nossa entrevista social de hoje, que